Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um programa Contrato Imobiliário na Prática. E para quem está aparecendo aqui pela primeira vez, qual o nosso objetivo do programa? Não é simplesmente a gente discutir de uma forma mais técnica, jurídica, os contratos e etc., mas dar uma visão ampla do contrato, qual que é o espírito de cada cláusula no contrato, qual é o espírito daquela, qual é o objetivo da cláusula com aquele contrato. Por quê? Porque nós queremos que você, corretor de imóveis, entendendo o porquê de cada cláusula no contrato, como o contrato ele vai ser concretizado, isso facilita no seu dia a dia na conclusão de negócios. Pela minha expertise, o tempo que eu trabalhei na minha vida com contratos imobiliários, eu percebi muitas vezes que os corretores, eles faziam um ótimo trabalho de prospecção do imóvel, trabalhava o cliente, ou seja, fazia todo aquele funil de vendas, né? E aí, por não ter experiência no contrato, quando ele chegava na fase tão esperada de assinatura do contrato, às vezes alguns detalhes não foram conversados com o cliente, alguns detalhes não foram trabalhados e ele acaba se frustrando. Por quê? Porque algumas dúvidas vão chegar só na fase final do contrato. Às vezes pode ocorrer a não assinatura daquele contrato, às vezes alguma condição específica que as partes se sentem inseguras, ou seja, o corretor perdeu um grande tempo, né, por não ter discutido algo previamente. E o corretor que tem já um pouco mais de experiência, conhece de contrato e etc., ele tem um percentual de êxito na conclusão das transações muito superior, ou seja, ele não perde negócio. O cliente, ele não chega no final e não assina o contrato ou posterga esse momento e etc. Por quê? Porque quando o cliente, o corretor, ele já tem a experiência, ele já sabe qual a informação que vai chegar lá no final, ele trabalha todo o funil, trabalha o cliente, conversa todos os assuntos necessários para a conclusão daquele negócio. E mais do que isso, quando as informações chegam para o jurídico elaborar o contrato, por exemplo, as informações elas chegam redondas, o que viabiliza ao jurídico ser breve, ou seja, o jurídico só vai de fato escrever as cláusulas e devolver. Então, o que eu preconizo, o que eu defendo aqui no programa, certo? Aliás, defendi durante a minha vida profissional toda, corretora de imóveis, se você quer elaborar o contrato, se sente seguro e etc., show! Ótimo, parabéns. Não precisa ser obrigatório isso. Sempre existe um jurídico para ajudar e você focar no que você faz de melhor, que é as vendas. Mas o conhecimento sobre o processo, ele é fundamental. E é isso que eu defendo. Eu vejo que os corretores que têm esse conhecimento, eles verdadeiramente se destacam na área imobiliária. Não basta apenas conhecer, saber de venda, se você não consegue chutar para o gol, não consegue fazer o cliente assinar o contrato. Contrato que não está assinado não gera comissão, não se conclui, certo? Então, é isso que a gente vai conversar aqui. E, bom, hoje o nosso programa vai falar sobre rescisão e penalidades em contratos imobiliários. Por quê? Qual é o objetivo disso? Bom, vamos começar a compartilhar os slides, por favor? Bom, vamos lá. Então, rescisão e penalidades em contratos imobiliários. Qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Compreender as condições para rescisão dos contratos imobiliários, identificar as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento, conhecer os procedimentos legais para garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Bom, pessoal, vocês sabem que eu sempre gosto de colocar os slides e ter um material de apoio para a aula, porque eu acho que assim a gente
entende melhor, tem gente que gosta de ler os conceitos depois do que a gente discutiu aqui e etc. Então, eu vejo que durante todas as aulas todo mundo acaba entrando em contato com a gente, pedindo os slides, pedindo informação a mais para mim no Instagram, certo? E aí, o que eu fiz? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, e aí você vai clicar lá. Geralmente eu vou deixar o slide das 2 ou 3 últimas aulas lá, certo? Para você baixar se você quiser acompanhar. Quem está começando a aula agora, fala assim, eu acho que eu quero lá ver o material. Já está disponível? Sim. Só clicar no link que já está aqui na descrição desse vídeo e você consegue baixar o material de acompanhamento dessa aula, tá? Bom, se você está assistindo na data de hoje, na data que a gente está mais ou menos gravando. Se você for assistir depois de 1 ano, 2, provavelmente o material não vai estar mais lá, tá? Só para quem está assistindo, quem vai baixar próximo ao momento em que essa aula está indo ao ar, tá bom? Então, quem quiser ir lá, corre na descrição do vídeo, já baixa para a gente conversar. E como essas aulas são gravadas agora, né? Antigamente eu sempre fazia o programa de forma ao vivo, e aí eu acabava sempre tendo um momento no final para perguntas. Ele, até por logística minha, eles estão sendo gravados. Mas quem tiver dúvida, sugestão de palestra, aliás, todos os temas que a gente discute aqui sempre foi sugestão de vocês enviadas pelo meu Instagram. Pode enviar lá, por favor, que a gente organiza ou se for uma dúvida legal e que vale a pena a gente transformar em aula, tá aqui, vamos transformar, ou então eu respondo para você mesmo lá no Instagram, a gente marca um horário e etc. Bom, estou à disposição para interagir com vocês, tá? Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Bom, quais são as causas, é um pouquinho óbvio, mas quais são as causas comuns de rescisão em contratos imobiliários? Basicamente, inadimplência no pagamento, tanto no contrato de compra e venda, quanto no de aluguel, ou não pagou as parcelas do financiamento ou não pagou o aluguel, ou seja, aquilo que foi combinado no contrato não foi cumprido, ou seja, gera a necessidade de uma rescisão contratual. E aí a gente vai falar aqui do que é comum de penalidade e o que a gente precisa saber sobre isso. Descumprimento de obrigações contratuais, como entrega do imóvel, vistoria também, por exemplo, não só quando a gente fala em venda entre terceiros, que aí, olha, combinei este pagamento ou fiz um pagamento parcelado e ele não foi cumprido, qual o valor que eu vou ter de rescisão, como também algo que nós já conversamos muitas vezes aqui no programa, tem algumas aulas específicas sobre isso, e eu pretendo ter mais, eu acho que mais umas 2 ou 3 aulas, a gente vai gravar uma aula novamente sobre alienação fiduciária, porque hoje, eu não sei dizer agora o percentual exato, mas a grande parcela das vendas hoje no mercado imobiliário são feitas por financiamento, ou seja, a venda à vista em dinheiro, ela tem um percentual muito inferior do que as transações por meio de financiamento imobiliário, independente do banco e etc., tudo se gira em torno da alienação fiduciária. Não apenas os financiamentos imobiliários, mas os consórcios, a garantia vai ser a alienação fiduciária. Até quando você faz um empréstimo no banco, a gente está falando da mesma modalidade de contrato, de garantia e etc. Ou seja, sempre envolve a alienação fiduciária. E como que é a regra? Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas a regra da alienação fiduciária existe, a pessoa tem que ficar inadimplente 3, 4, 5 parcelas para o banco cobrar, para o banco protestar e etc. Pessoal, isso é importantíssimo. É a principal dúvida que eu recebo em caso de rescisão, inadimplemento e os contratos que envolvem alienação fiduciária. Bom, tudo, esse prazo e etc., depende. É comum, é usual
que os bancos não façam na primeira parcela, certo? Utilize de todo o mecanismo de cobrança coercitiva, de retomada do imóvel, referente à alienação fiduciária, até porque tem um custo. É usual que isso aconteça depois dos 3 meses, por isso que a gente tem isso em mente, certo? Porque a pessoa fica inadimplente, depois fica inadimplente mais um pouquinho e o banco verifica. Em alguns casos, eu já vi os bancos optarem, né, por a pessoa atrasar até um pouquinho mais, 4, 5, 6 parcelas, certo? E aí o banco trabalhar e procurar fazer a notificação extrajudicial. Mas se no contrato não estiver especificando que só a partir, vamos, por exemplo, da terceira parcela o banco pode usar dos determinados mecanismos, isso significa que é algo que o credor vai decidir, certo? Ou seja, com um mês ele já pode te notificar para pagar, e se não pagar, imóvel é leilão, ou seja, todas as consequências do inadimplemento de um contrato que envolve alienação fiduciária, que é um tema gigante para a gente discutir. Não vou entrar nesse mérito aqui hoje, mas só para vocês terem em mente a rescisão, o inadimplemento, os contratos, eles geralmente vão prever uma multa, uma consequência em razão do descumprimento do contrato, e se o credor, ele eventualmente demorar para tomar uma atitude, demorar um tempo razoável que seja, né? Isso não vai ser interpretado em favor dele, ele concordou e etc. Ou seja, a qualquer momento ele pode fazer. Ou melhor, é só com 3 meses, então eu já paguei uma, eu atrasei uma, não tem problema, até 3 eu posso atrasar. Não é assim. Você pode levar uma surpresa e o banco tem uma política e o credor tem uma política de com um mês notificar e você já tem que fazer o pagamento com todas as consequências. Mas, obviamente, se você paga também, sempre vai ter incidência de multa, incidência de juros e etc, etc. Bom, lembrando, qual é o objetivo da cláusula de rescisão? E aí, por que é importante a gente discutir ela de uma forma apartada de todo o contexto? A cláusula de rescisão, ela tem como objetivo inibir o devedor, a pessoa que tem que pagar as parcelas, de atrasar aquela parcela, certo? Então, quando você vai pensar no contrato, né, você tem que pensar numa cláusula que realmente, porque, por exemplo, se você parcela o imóvel, e eu falo isso principalmente em transação, quando a gente fala imóvel de terceiro, muitas vezes a pessoa que vendeu um imóvel, às vezes ela está contando com o recebimento do valor daquele imóvel para já pagar uma outra transação. Às vezes ela fez um contrato ali casado. E a rescisão daquele contrato vai ter um impacto muito, muito grande. Então, você sempre tem que pensar na cláusula de rescisão. Primeiro, como algo... Peraí um pouquinho. Dá uma interrompida para mim, minha tela ficou preta, não sei porquê, mas vamos lá. E eu acho que eu tenho que mexer de vez em quando aqui nos slides para não ficar a tela preta. Bom, retomando. A gente tem que pensar na cláusula de rescisão como algo que realmente vai inibir a pessoa que tem o dever de pagar parcelas, né, que tem o dever de pagamento, para que ele faça o pagamento. E que essa rescisão, ela venha a compensar a pessoa que sofreu o inadimplemento das consequências que ela vai ter em razão daquilo, certo? Então, mas lembrando que nada é presumido, certo? Então você tem que quantificar adequadamente. Ou seja, às vezes uma multa de 2%, que às vezes tem alguns contratos, alguns boletos, etc. Ele tem como padrão 2%. Eu vou repetir isso no meu contrato porque é o padrão.
às vezes não é o suficiente, certo? Ah, eu coloquei o perdimento das arras, né? Porque eu vejo muito, o contrato que eu mais vejo como padrão é aquele, a gente vai falar um pouquinho sobre as arras. O que é arras? É o sinal de pagamento do negócio. E a pessoa usar um contrato padrão, porque eu já vi muitas pessoas usando o contrato padrão, um simples de internet, aquele que, não pagou, ele perde o sinal, ele perde as arras, certo? Porém, em muitos casos, isso não vai ser adequado. Eu, particularmente, não gosto desse contrato padrão com as arras. Por quê? Porque muitas vezes ou a arras foi muito pequena, não é suficiente para cobrir o descumprimento do contrato, certo? Ou a arras foi gigantesca, ou seja, ele deu uma arras de 50% do valor. E, eventualmente, o cliente foi lá, confiou em você, corretor de imóveis, que usou o contrato padrão, que tem a perda de arras, e ele deu 50% do valor, depois ele não conseguiu obter o financiamento imobiliário. É plausível perder 50% do valor do imóvel? Acho que não. Na minha opinião, eu acho, olhando de uma forma simplista, me parece um pouquinho exorbitante. Então, assim, é importante a gente pensar nas cláusulas e conversar com as consequências que vai ter para o cliente, certo? Porque, enfim, as partes precisam acordar. Vai ser 20%, vai ser 30%? Não, eu consigo flexibilizar e chegarmos a 20%. Tem que, essa multa, né? Esse percentual, ele tem que ser suficiente para coibir a pessoa que tem que cumprir a prestação e também suficiente para ressarcir o prejuízo daquela pessoa que tinha expectativa de recebimento e não recebeu, certo? Bom, uma coisa que é importante também nos contratos é a questão da cláusula resolutiva expressa, ou seja, você já colocar no contrato a possibilidade, a previsão de rescisão do contrato em caso de inadimplemento. Por que isso? Para evitar grandes discussões e que o imóvel fique preso, e etc. Ou seja, houve o descumprimento do contrato, olha, eu já estou presumindo que esse contrato está rescindido. Então, ok, o contrato está livre, agora vamos discutir, vamos cobrar a multa, vamos devolver o valor a mais que pagou. Também é algo muito importante em nós questionarmos, principalmente sobre o âmbito do corretor de imóveis. A gente tem que prever e proteger ambas as partes, certo? Eu falei para vocês que o principal meio de vendas hoje é o financiamento, né? Dificilmente as pessoas é um percentual menor que compra o imóvel de forma à vista. Então, a maioria vai utilizar de um financiamento imobiliário e etc. E aí, principalmente nos lançamentos imobiliários, a venda dos imóveis, que a gente chama de venda de imóvel na planta. Bom, o que acontece nesses casos? Muitas vezes, principalmente quando a gente fala em empreendimentos que vão ter financiamento imobiliário em si, ou seja, as empresas elas iniciam uma fase de venda um pouco longa, né? Nas regiões mais interioranas isso é mais comum quando você tem uma venda de imóvel na planta, ou seja, as pessoas compram e aí tem o dia que todos os clientes são chamados no mesmo período para assinar o contrato de financiamento imobiliário, ou seja, o cumprimento do que é chamado no mercado de demanda mínima, certo? Só que muitas vezes esse cliente ele comprou comprou há 1 ano, 2 anos atrás, o que é super comum de acontecer no mercado, e ele vai assinar esse contrato de financiamento depois, ou mesmo uma transação de terceiro, certo? Que você compra o imóvel hoje, vê
verifica as suas condições e fala assim, não, eu comprei o imóvel e eu vou obter o financiamento imobiliário daqui 1, 2, 3 meses. Ou eu comprei o imóvel e depois eu vou verificar as condições de obtenção do financiamento. Porque eu trabalho, eu tenho todas as condições, o cliente ele vai com essa filosofia de que a obtenção do financiamento imobiliário é algo simples. Em tese, é para ser simples, mas quantos de nós já não presenciou negociação que o cliente foi lá, assinou o contrato e depois ele foi fazer o processo de financiamento? E no processo de financiamento, ele descobriu que ele não vai conseguir obter o financiamento, ou que ele prometeu no contrato que ele obteria o financiamento no prazo de 1 mês, de 2 meses, e ele tem alguma restrição que vai precisar de pelo menos 6 meses para conseguir baixar no banco, vai precisar talvez de uma ação judicial para fazer, para baixar essa restrição que existe no banco e ele obter o financiamento imobiliário. Tudo isso tem que estar em mente de nós, dos corretores de imóveis, de quem elabora o contrato. Por quê? Porque muitas vezes, hoje, com o advento da internet, eu vejo que, por exemplo, a pessoa que vai comprar um imóvel, ela vai procurar conteúdo, ela vai, inclusive, assistir uma aula como essa, mais técnica que está aqui. Então, ela chega um pouquinho mais preparada para o corretor. Mas tem muitos clientes que não, que ainda desconhecem de alguns trâmites. E o corretor de imóveis ele tem que estar preparado para, olha, o prazo de obtenção de financiamento imobiliário não é um mês como você está pretendendo. Ou o corretor, com a expertise dele, não dá nesse prazo, para evitar que as cláusulas sejam descumpridas, certo? E mais do que isso, olha, geralmente os contratos que têm financiamento imobiliário, eles são assim, olha, o valor do imóvel é X, o 20% vai ser pago como a título de entrada e sinal, 80% do imóvel vai ser pago por meio de financiamento ou recursos próprios até a data X, de maneira que o vendedor ele não se responsabiliza em absolutamente nada o risco do contrato pelo financiamento. E em caso de não obtenção do financiamento imobiliário ou não cumprimento do pagamento do preço total até a data X, o contrato está rescindido e você perde o valor de sinal. Bom, a gente precisa observar um equilíbrio com relação a isso, porque às vezes, se você simplesmente utilizar um contrato padrão dessa forma e que eventualmente esse contrato padrão ele não é interessante para um dos clientes. Por quê? Porque não é interessante. Imagina um cliente que, ao invés de ter dado 20% do imóvel, o que talvez esteja razoável a título de multa, ou 10%, que é mais usual a título de multa. Enfim, algo razoável a título de multa, ele deu 70% do imóvel e vai financiar 30%. Ou seja, esse é um contrato que está extremamente oneroso. Mas ele pode discutir por contrato extremamente... ele pode ser discutido isso judicialmente, porque está muito desequilibrado o contrato e etc. Pode, mas você tem o risco de discutir se o judiciário vai aceitar ou não devolver o valor. O judiciário pode entender que as partes, principalmente numa transação entre terceiros que não envolve direito do consumidor e etc., ou seja, quem assinou o contrato não tem esse argumento em seu favor para discutir e exigir que cumpra o contrato. E a pessoa perdeu 70% do valor do imóvel que ela pretendia comprar, né? Então, assim, ou adquirir uma grande dor de cabeça para eventualmente discutir isso no contrato. Então, assim, precisamos entender bem essa questão, essa filosofia dos contratos e dos objetivos. E discutir isso com o cliente antes de entrarmos na fase contratual. Por quê? Porque às vezes a imobiliária ou o advogado que você está acostumado a trabalhar, ou quem elabora o contrato para você, ela já tem lá um contrato padrão, que ela coloca usualmente. Mas
esse contrato padrão se adequa para o seu cliente, isso é necessário. Às vezes, agora vamos falar sobre outra ótica, sobre um valor menor, ou seja, o contrato ele previa 10% de multa rescisória, certo? Só que o cliente ele fez ele vendeu esse imóvel e ele já comprou um outro imóvel na sequência. E o descumprimento desse contrato, ele tem consequências maiores para aquele cliente. Ou seja, será que uma multa de 10% vai ser suficiente para aquele cliente, no caso de inadimplemento, ou vai gerar para ele um prejuízo tão grande que 10% não cobre? Então, a gente teria que trabalhar para ter um valor parcelado e minimizar o risco desse cliente vendedor, aumentar um pouquinho essa taxa de juros. E lembrando que eu costumo mencionar o seguinte: todas as vezes que a gente for colocar exceções no contrato, eu gosto muito de trabalhar com isso nos contratos que eu faço, porque aí fica fácil de não ter discussões sobre a cláusula. Digamos uma cláusula que tenha um percentual de multa um pouco maior que o usual, certo? Talvez uma multa lá de 50%. Olha, mas essa multa, ela é um pouco mais que o usual e as partes estão cientes. Olha, o imóvel foi vendido a um preço abaixo do mercado, ele tem uma urgência de venda, parcelou por causa disso, está vinculado a um outro negócio. Escreva todos os motivos. Se tem algo que é um pouquinho fora do que é o comum, sabe, do mercado, que você entenda que essa cláusula pode vir a ser discutida e reformulada no judiciário, mas as partes de fato estão cientes daquela cláusula e aquela cláusula era condição substancial do negócio, coloque. As partes pactuam o valor de X considerando o objetivo tal, porque tinha tal razão. Por quê? Porque quando você põe as prerrogativas e etc., trabalha um pouco mais esse contrato, colocando o espírito da transação nele, a probabilidade dele ser questionado é muito, muito inferior, certo? Bom, a gente já falou um pouquinho das consequências da rescisão do contrato, mas vamos lá. Perda dos valores pagos, no caso do comprador, certo? Retenção de sinal e de arras, a questão da retenção do sinal. Outra coisa que é importante, né? Principalmente quando a gente fala em parcela imóvel que vai ser financiado. Em alguns casos, né? E aí você, corretor, que está ali em contato com as partes, sabe da situação que circunda aquela transação imobiliária em si, muitas vezes eu costumo colocar da seguinte forma: quando a gente tem financiamento, a pessoa paga um valor a título de sinal, certo? Obviamente que o proprietário também não vai tirar o imóvel do mercado enquanto aguarda aquela pessoa verificar se ela vai obter financiamento ou não. Acaba sendo arriscado também para ele. Então, ele põe uma multa razoável, de talvez 10% do valor do imóvel. E o valor do sinal corresponde exatamente aos 10%. Por quê? A pessoa assina, mas ela só vai, o objetivo dela é financiar 50%. Ela ainda tem condições de pagar, dar o sinal e ainda falta 40%. Então, coloca da seguinte forma: olha, eu dou o sinal de 10%, que equivale também ao valor da rescisão, algo que o proprietário entende adequado para tirar aquele imóvel do mercado e trabalhar aquela transação com aquele cliente que vai obter financiamento. Assinei o contrato de financiamento, eu te pago o 40% e assino também o contrato de financiamento, que vai equivaler ao 100% do valor contratado. Por quê? Porque no caso de imagina se ele já deu a integralidade do valor, ele deu 50%, a multa é de 10%, o cliente já transferiu para o proprietário 50%, ok, e ele vai obter financiamento imobiliário de mais 50%. Porém,
Na hora de obter o financiamento, ele teve dificuldade por algum motivo, resumindo, ele não conseguiu obter o financiamento imobiliário, certo? E qual que é a multa desse contrato? É 10%. Só que o vendedor gastou o dinheiro. E aí, o cliente comprador, né, que pretendia comprar um imóvel, ele vai se ver, não obtive o financiamento, a retenção do comprador seria apenas de 10%. E como que ele vai fazer para devolver esses 40%? Ah, mas o imóvel garante, o credor pode executar e o próprio imóvel garante esse pagamento. Mas imagina o transtorno, um processo judicial é sempre algo moroso e a pessoa estava preparada para morar, para a casa dela, para moradia, ela vai entrar numa demanda judicial para recuperar os 40%, e esta pessoa que também vendeu, às vezes a pessoa não fez de má fé. Ela fez uma transação casada. Ela vendeu o imóvel dela e já comprou o outro imóvel e já deu como sinal aquele valor integralmente pago, certo? Olha o que uma ausência de planejamento, o transtorno que pode causar. Então, você, corretor de imóveis, o seu objetivo, você tem que pensar em todas essas consequências. Por quê? Porque às vezes o cliente que está aqui, a pessoa que comprou, ela não sabe dessa transação casada aqui, mas você, corretor, sabe. Então, talvez, se você está trabalhando em uma transação mais complexa, que envolve uma negociação e a outra pessoa, e o comprador o vendedor, ele já é comprador de uma outra transação. Você, corretor, você tem que ter uma visão global para evitar que as partes se prejudiquem numa eventual transação. Por quê? Porque numa situação como essa que eu tô mencionando aqui, que é muito mais comum do que vocês estão imaginando. Quem é corretor aqui, a grande maioria, né? A gente está um programa vinculado pelo Cresce, ou seja, nosso foco principal, corretor de imóveis. Quantos corretores de imóveis já não presenciaram ou ficaram sabendo ou estiveram envolvidos numa transação da forma que eu estou mencionando aqui? Eu tenho certeza que, se você não esteve envolvido, com certeza você já ouviu falar. E não é confortável ser corretor e estar envolvido numa transação dessa forma. Por quê? Porque, com certeza, você vai perder vários clientes. Por quê? Enfim, vai gerar constrangimento, processo, dor de cabeça e etc. Então, o corretor, ele tem que saber dos objetivos do contrato e ter em mente que ele tem que ter uma visão global da transação e dos objetivos do cliente, até para proteger. Se o corretor que fez a primeira intermediação tivesse ciência que, olha, o cara já está querendo comprar e usar para outro imóvel, e falar assim, olha, esta pessoa ainda não tem nada aprovado no banco, ela vai passar por um processo de financiamento, então eu vou permitir que ela dê somente 10% do imóvel, que é o risco que ela está assumindo de não obter o financiamento imobiliário, por exemplo, e aí você vai ter que o imóvel que você está comprando trabalhar exatamente com os mesmos 10%. Por quê? Porque se ele, o primeiro cliente, rescindir, ou seja, não cumprir, não obtiver o financiamento, você também vinculou o mesmo valor de sinal, de financiamento, de parcela e etc., e vai minimizar o prejuízo. Ou seja, aqui não fez o financiamento, ok, ele perdeu o sinal, ok, você perdeu o sinal, todo mundo continua no mercado e trabalhando outras transações. Você não engessou todas as pessoas e inviabilizou o negócio de todo mundo, certo? Ou seja, enfim, o corretor, com essa perspicácia, ele evita dor de cabeça e o cliente se sente seguro. Por quê? Imagina o cliente vendedor nessa situação, um corretor que já pensou lá na frente, olha,
você vai ter que negociar o seu contrato pensando nesse risco medido desta forma, porque só assim é possível. Porque se ele não obtém esse financiamento imobiliário, o seu risco é muito maior. Você vai ter que devolver aqui, a sua multa era maior lá, gerou problema para quem está aqui na primeira fase, gerou problema para quem está na segunda negociação, e certamente vai. Resumindo, você, como corretor, perdeu vários clientes. Então, por isso que o objetivo nosso aqui é a questão de nós pensarmos e abrir a sua mente, principalmente para quem ainda não está familiarizado com o dia a dia imobiliário, quem ainda não concluiu muitas transações. Eu sei que para um corretor mais antigo que já fez muitas transações, isso que eu estou mencionando. Ah, Marina, mas isso é óbvio. Só que para quem está entrando no mercado imobiliário, isso não é tão óbvio assim. E às vezes, mesmo um cliente, um corretor antigo, que ele trabalhava muito com lançamento imobiliário, certo? Que você acaba não pensando nessas situações, né? E ele vai trabalhar uma venda de terceiro, ele acaba indo tão no automático que no ambiente que ele estava acostumado a trabalhar. O contrato era padrão, ou seja, é o contrato que o jurídico mandou aqui, as partes assinam, não discute muito o objetivo de cada uma das cláusulas, porque é um contrato um pouco mais previamente definido, e não discutiu isso e acaba. Mas eu não pensei nisso. Então, o meu objetivo vamos discutir e vamos começar a pensar sistemicamente em toda a cadeia de transações, especialmente quando a gente fala em termos de rescisão, certo? E as penalidades. Outra coisa que é importante, eu coloquei ali, indenização em perdas e danos, tem que estar claro. Por exemplo, essa rescisão é possível que você coloque no contrato. Olha, você tem a multa sem prejuízo. Quem já não viu uma cláusula desse jeito? Multa sem prejuízo de indenização por perdas e danos se cabível, certo? Então, por exemplo, a pessoa pactua aquela multa, mas aquela consequência do contrato pode gerar perdas e danos maiores, como, por exemplo, certo? A pessoa está vinculando alguma outra negociação e etc. Ele fala, olha, eu vou colocar aqui eu vou aceitar a multa de 10%. Só que a multa é só pela transação que você não cumpriu. Se eventualmente eu ainda tiver que ficar pagando o aluguel porque eu saí do imóvel para você e eu vou ter que voltar a morar na casa que eu estou te vendendo e pagar mudança ou o aluguel que eu paguei esse período que você ficou. Então, vamos pensar na seguinte situação, para eu ser um pouquinho mais clara. O A vendeu o imóvel para B, certo? O A residia no imóvel. O B falou assim: não, mas eu quero que você já desocupe o imóvel já. O A falou: belezinha, vou desocupar. Então, ele saiu do imóvel, gastou para mudar, está pagando um aluguel, até que esse aqui obtenha o financiamento imobiliário e etc., e pague a integralidade do valor para o A. Só que o A colocou lá no contrato: olha, é tanto de multa, sem prejuízo das perdas e danos. Houve descumprimento do contrato. Além da multa, certo? Ele vai ter que indenizar nas perdas e danos. Qual que é a perda e dano? Olha, eu paguei aluguel durante tanto tempo e eu tive que gastar com mudança. Tudo em razão do contrato que você não cumpriu. Mas são coisas diferentes. Então, tem que estar previsto no contrato. Se o contrato estiver apenas a multa, não tiver previsto a indenização por perdas e danos, ou inclusive você pode detalhar um pouco mais essa indenização, qual é o objetivo dela e etc., você vai ter exclusivamente a multa, certo? Então, isso precisa estar bastante claro no contrato, tá? Bom, penalidades contratuais. A gente vai ter sempre a multa rescisória, que foi isso que eu falei bastante para vocês aqui, ou
juros e correção monetária. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem alguns contratos que ela não tem a multa em si, ou seja, olha, o descumprimento acarreta o valor de X de multa, mas o descumprimento, olha, se você não pagar até a data X, você vai pagar essa parcela com juros e correção monetária, certo? Agora, eu posso colocar que o contrato ele vai ter juros. Vou dar um exemplo para vocês. O cliente X, eu estou pensando mais nas transações de terceiro, que a gente chama, né, imóveis prontos, porque são transações que permitem essa discussão que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar um imóvel na planta, geralmente a gente trabalha com o contrato padrão da construtora. Se eventualmente o cliente discordar de alguma coisa, ele não vai comprar aquele imóvel, porque a construtora geralmente ela não aceita alteração no contrato. Ela pode até fazer uma ressalva, alguma condição especial para aquele cliente, mas ela não vai alterar o contrato dela. Por isso, inclusive, que este contrato prevê a discussão com base no Código de Defesa do Consumidor, o que é diferente do contrato entre terceiros, do imóvel pronto. Por quê? Porque nesse contrato entre terceiros, ele ele pressupõe que as partes tenham liberdade para discutir e pactuar as cláusulas, certo? Então, é diferente a questão da multa rescisória, dos juros e correção monetária. Porém, num contrato de terceiro, é possível eu colocar as duas coisas? Por exemplo, a pessoa atrasa, e eu quero ser flexível porque eu também não tenho interesse em rescindir o contrato. Muitas vezes eu quero flexibilizar para o cliente, porque às vezes a pessoa se atrasa para pagar, mas mesmo ela estando atrasada, eu prefiro vender o imóvel do que rescindir. Por quê? Porque eu tenho interesse em considerar essa transação. Então já vamos pensar em algo, só que depois que o contrato está caminhando, é complicado você pactuar juros e correção monetária. Então, é possível, mesmo numa venda de terceiro, eu pactuar. Olha, eu vou fazer a venda desse imóvel, ele vai ter 5 parcelas de 500 mil, certo? No caso de atraso, né? Vai haver incidência de juros e correção monetária de X. Mas Marina, se eu colocar dessa forma, ele vai ficar inadimplente, e se ele não pagar, como que fica a situação daquele vendedor? A gente tem que casar as duas transações, casar as cláusulas, né? Ou seja, eu vou ter que colocar não apenas, olha, em caso de inadimplemento, vai haver juros e correção monetária até o prazo de 20 dias. Após 20 dias, o contrato está rescindido com a incidência da multa. E aí você verifica até quanto vai ser o prazo de flexibilização. Isso é importante, inclusive para o cliente comprador, certo? Porque imagina o seguinte, principalmente, por exemplo, um imóvel ele está com um preço muito bom de mercado. O preço dele é 500 mil, ok? E ele está sendo vendido, o vendedor ele teve um pouco mais de urgência para levantar o dinheiro, etc. Ele resolveu vender esse imóvel por 400 mil. E a pessoa que está comprando está pagando à vista, ele vai pagar em 4 parcelas de 100 mil reais. E imagina a seguinte situação: ele atrasou, a outra parte, não, já quero rescindir, porque ele vendeu, mas está no direito dele? Sim. Porém, para o comprador, isso pode ser um pouquinho temerário, porque ele fala assim: olha, eu estou dependendo de levantar uma aplicação financeira que eu imagino que eu levanto em 3 dias, que foi o que o banco prometeu, mas eventualmente eu posso atrasar um pouquinho. Eu estou esperando receber uma outra parcela de um acordo judicial que eu tenho que receber e pode ser que atrase, e aí se atrasar eu vou precisar levantar dinheiro do banco, e aí eu vou precisar de uns 4, 5 dias para fazer esse levantamento e honrar com essa prestação.
certo? Ou seja, a pessoa, ela está vinculando ao recebimento que ela tem até os recursos no banco, mas sempre demora, tá numa aplicação que demora 3 dias para levantar. Essa cláusula de juros combinada no contrato de terceiro, ele é muito interessante. Por quê? Porque você dá uma segurança para o comprador de que se ele atrasar alguns dias, ele vai pagar juros, certo? Mas ele não corre o risco de ser notificado, porque quando você tem um pagamento, eu não paguei no dia combinado, no dia seguinte eu posso optar pela rescisão e por pagamento de multa. Só que a multa, eventualmente, ela é um pouquinho mais alta. E ele sabe que ele pode ter esse risco de atrasar poucos dias ali da transação. Então, ele faz uma negociação com um pouco mais de segurança. Ou seja, olha, essa parcela ela pode ser paga em até 20 dias da data de vencimento, neste caso, com juros de X% mais correção monetária. Eu costumo, inclusive, por exemplo, isso não é tão usual, mas em vários momentos eu já fiz pedir cláusulas e contratos dessa forma, quando a gente fala em acordos judiciais também, né? Não é o nosso objetivo hoje aqui da aula é a rescisão em si, mas eu acho essa cláusula dos juros uma cláusula tão coringa para evitar, bem usada para evitar rescisão e transtorno entre as partes, inclusive no judiciário. Quantas vezes eu não fiz? Às vezes o judiciário tem um processo X e a gente coloca assim: olha, eu vou pagar o processo em 3 vezes. Ok, vamos pagar o processo em 3 vezes. Só que o judiciário é muito coercitivo, né? Não pago, se não pagou na data, tem vencimento integral da multa com atos executivos na sequência. Ou seja, não pagou, já tem a multa e o juiz já inicia a execução, que pode prejudicar bastante a pessoa que teve a intenção de fazer acordo. E, às vezes, ela não conseguiu cumprir o acordo naquele exato dia porque ela teve dificuldade no Pix, por exemplo. Já aconteceu com o cliente. Ele tinha que fazer uma transferência de 50 mil reais no dia tal. Ele sabe que a conta dele tem o limite, pode fazer a transação de X, ou ele esqueceu que ele tem que liberar com o gerente a transação, porque só está liberado até 20 mil reais e a parcela dele era 50, ou seja, ele precisava ligar para o banco e pedir uma liberação daquele valor de 50 mil. E não fez, ele não deixou programado, ele já não deixou liberado para aquilo, certo? Não conseguiu efetivar a transação no dia. A pessoa não quer saber, está descumprido o contrato. Outra situação, eu já programei, já liberei com o gerente o pagamento dessa parcela um pouco maior, e a pessoa não tem nada previsto, está certinho, o dinheiro está aqui na conta, vai efetivar a TED no momento em que eu combinei, certo? Porém, o que acontece? Eu esqueci, sei lá, vou dar um exemplo de uma conta conjunta. Tá ali, ok, o dinheiro para fazer aquela TED no dia já está na conta, a TED já está programada, vai ser efetivada amanhã. A pessoa esqueceu, comeu uma pizza de 300 reais no dia anterior e por causa de 100 reais, se você não tiver com saldo integral na sua conta e a pessoa não tinha limite, a parcela não é efetivada. Gente, eu estou dando exemplos que parecem muito bobos, mas assim, isso acontece e acontece é mais frequente do que a gente pode imaginar. Então, colocar essa cláusula de juros dá muita tranquilidade. Por quê? Porque a pessoa vai pagar 1 dia, 2 dias depois, mas ela sabe que vai pagar os juros, mas não vai ter que incidir na multa, certo? E você coloca um prazo para isso, um prazo de uma certa flexibilidade, de maneira que o vendedor também não fica inseguro. Ele sabe que se teve o descumprimento, olha, daqui a pouco ele tá cumprindo, teve um imprevisto, mas já está tudo ok. Ou seja, está tudo já pactuado,
certo? Para não ter que ocorrer o seguinte: olha, por causa de um dia ou de 2 dias, houve a incidência da multa. Aí o comprador fala assim: não, mas é injusto, foi um dia, foi 2 dias. É, mas o contrato previa. Então, essa é uma cláusula que deixa o vendedor tranquilo, porque ele já vai ser indenizado, receber algo factível pela que ela mora no pagamento, e para o comprador também é muito bom. Mas são coisas distintas. Eu vejo que nos contratos de compra e venda é muito comum a cláusula da multa. Todo mundo pensa na cláusula da multa, padrão. Estou falando algo comum. Marina, você está falando o óbvio, né? Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito para refletirmos sobre o óbvio. Mas a questão dos juros nas transações que envolvem terceiros, né? A transação de imóvel pronto que as partes estão ali para pactuar, muitas vezes isso não é previsto e aí gera aquela insegurança. O vendedor fica: poxa, eu não quero rescindir, não queria rescindir o contrato, mas vou ter que perdoar, eu pretendia ter recebido o dinheiro na data X. Agora eu vou ter que pagar juros de tal coisa porque eu não recebi o dinheiro na data e vou ter que perdoar. Não, já está pactuado, já tem aqui os juros, já tem a correção, a gente já pactua. Qual é a data limite de aguardar? Ou seja, é algo um pouco mais seguro para ambas as partes. Bom, procedimentos legais para garantir o cumprimento. Lembrando que, no caso de uma rescisão contratual e que tem a penalidade, etc., como que eu vou executar essa cláusula? Ah, porque tem lá no contrato que presume-se a rescisão. Ok, mas você vai ter que fazer uma notificação extrajudicial, sim, para deixar aquilo pronto, pactuado entre as partes, ou fazer uma ação de rescisão de contrato, se for o caso, ou se tiver garantias, certo? Digamos que aquele contrato tenha um imóvel dado em garantia ou um valor, você vai ter que executar esse valor. Bom, quando a gente fala, principalmente no campo da notificação extrajudicial, porque quando a gente fala de ação ou de execução de garantia, a gente já vai entrar um pouquinho na seara um pouco mais jurídica. Vamos pensar aqui na notificação extrajudicial, que é extremamente interessante. Hoje é possível que, por exemplo, você coloque que a notificação ela vai ser feita sempre por e-mail, ao invés de você ter que fazer o telegrama, a carta registrada e etc. Você pode delimitar também no seu contrato qual vai ser a melhor forma de fazer aquela notificação de rescisão. Pode ser por e-mail? Pode, coloca lá, olha, que vai ser válida a notificação enviada para o e-mail X, certo? E coloca a necessidade de aviso de recebimento. A legislação costuma mencionar, quando você fala em e-mail e etc., o aviso de recebimento. Ou que a notificação vai ser feita por WhatsApp. E aí, quando você tem o WhatsApp, é muito interessante a questão, porque você abriu, ele mostra como vista, né? Então, acaba ficando um pouco mais tranquilo. Então, se você tem interesse que essas modalidades de notificação, elas sejam utilizadas no seu contrato, é importantíssimo que tenha uma cláusula expressa nesse sentido. Olha, em caso de notificação, esta será feita por e-mail no e-mail X, ou será feita por meio de WhatsApp, por meio do número X. E que, em caso de alteração de endereço, alteração de e-mail, alteração de telefone, que a parte contrária ela tem que ser avisada dessa informação. Então, quanto a esses procedimentos legais, o principal que eu colocaria, que é importantíssimo nos contratos, é ter essa cláusula específica sobre qual vai ser a forma, como vai se dar esta notificação. Por exemplo, hoje, o que é utilizado, que é válido também e é utilizado pelo judiciário, porque está previsto no Código de Processo Civil, olha, que nos prédios e etc., o recebimento pelo porteiro, certo? Você pode especificar isso também. Ó, no caso de rescisão, o recebimento por qualquer pessoa naquele endereço. Por quê?
para evitar, porque vai ser um pouquinho difícil, às vezes, né? Se tiver alguma notificação, a pessoa receber diretamente a notificação. Então, você coloca mecanismos que já são, inclusive, validados pelo judiciário para facilitar essa questão, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a importância da previsão de penalidades. Bom, por que é importante a gente prever as penalidades? A gente já falou, especialmente para prevenção de conflitos. Bom, a gente não falou o caso aqui da pessoa que muitas vezes ela também não quer rescindir o contrato, só que ela não quer ter que arcar com o prejuízo do atraso. Poxa, mas eu vou ter que flexibilizar? Eu não quero, mas não tinha a cláusula dos juros, ou seja, ela já previne conflitos, ok? Por segurança jurídica, ou seja, a pessoa sabe, tendo a cláusula de rescisão bem elaborada, tendo indenização em perdas e danos quando o caso, tendo valor estipulado, ela já consegue se planejar e ter uma segurança de que, no caso de rescisão, qual a consequência, e ela pode, inclusive, pensar em outras questões para trabalhar, ou talvez já fazer um contrato vinculado e etc., de uma aquisição de outro imóvel, certo? Mas, principalmente, as penalidades, né, elas são importantes para compensação da parte lesada. Ou seja, a pessoa que foi lesada, aquele percentual tem que ser suficiente para ressarcir, para compensar sob eventual dano que ela teve. Por isso, as reflexões que a gente fez hoje durante a nossa conversa aqui sobre percentuais, como discutir, como tratar, como pensar na cláusula de uma forma ampla. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Conversamos sobre as penalidades em contrato imobiliário, por que da importância. Se alguém quiser um resuminho dos principais pontos que a gente conversou nessa aula, na verdade é um resumo dos slides, né? Que às vezes vocês me pedem. Tem como baixar, estou colocando dessa forma agora. E fiquem à vontade para conversar comigo e etc., tirar dúvida da sugestão de outros temas para a gente conversar por aqui, tá bom? Muitíssimo obrigada por assistir, pelas mensagens que a gente recebe diariamente e etc. Estou à disposição. Enfim, obrigada por mais um programa Contrato Imobiliário na Prática. Tchauzinho.